Ela disse que morava sozinha, que gostava de encontros discretos. Me passou o endereço e disse para eu entrar, que a porta estaria aberta. Entrei, mas a casa estava vazia. Ouvi o som da porta se fechando atrás de mim, mas não era ela. Meu nome é Danilo, tenho 28 anos, trabalho com suporte técnico numa empresa de tecnologia. Minha rotina é simples: casa, trabalho, celular e um pouco de videogame. Nunca fui muito de balada ou barzinho. Para ser honesto, depois da pandemia, meu mundo ficou ainda mais restrito. Foi por isso que acabei baixando o Tinder. Não esperava nada sério, mas a solidão às vezes pesa mais do que a gente admite. Tive alguns matches, troquei mensagens aqui e ali, mas sempre acabava perdendo o interesse. Até que apareceu a Letícia. Ela não era como as outras. A foto era discreta, o olhar intenso. Nada de poses forçadas ou frases feitas. E a descrição no perfil era direta, sem enrolação. Achei curioso. Começamos a conversar e ela manteve aquele mesmo tom. Poucas palavras, mas objetivas. Disse que era mais reservada, que não curtia sair muito e preferia encontros tranquilos, sem aglomeração. Logo, ela soltou: "Prefiro encontrar em casa, sem pressão. Se quiser vir, te passo o endereço." Aquilo me fez hesitar. Não era normal alguém já oferecer isso tão rápido. Mas, ao mesmo tempo, havia algo na forma como ela falava, como se ela estivesse no controle, segura. Isso me deixou intrigado. Fiquei alguns minutos olhando a mensagem. Ela mandou o endereço, uma rua pouco movimentada na zona sul da cidade. Disse que morava sozinha. A casa era simples, com portão baixo e luz na frente. "A porta vai estar aberta", ela escreveu. "Pode entrar sem bater." Eu ainda não tinha decidido, mas estava inclinado a aceitar. Algo me dizia que aquela noite, mesmo que estranha, seria diferente. Depois de alguns minutos encarando o celular, respirei fundo e mandei um "tô indo". Ela visualizou, mas não respondeu. Ainda assim, me levantei, vesti uma camisa escura, jeans e peguei um Uber. Fui o tempo todo olhando pela janela, sem saber exatamente o que esperar. O endereço que ela passou ficava numa rua sem saída, numa parte mais afastada da cidade. O motorista até comentou, meio rindo: "Rapaz, lugarzinho sossegado esse aí, bom para dormir, ruim para pedir ajuda." Dei um sorriso sem graça. Por dentro, já estava começando a sentir um certo desconforto, mas continuei em frente. A rua era estreita, mal iluminada, com poucas casas, quase todas com portões fechados e janelas apagadas. O Uber me deixou em frente a uma casa de muro baixo, com o número que ela havia mandado. Havia uma luz fraca acesa na varanda. Nenhum carro na frente, nenhum som vindo de dentro. Fiquei parado alguns segundos na calçada. Não bati palma, não chamei, só observei. A luz na varanda tremeluzia levemente, como se estivesse prestes a queimar. Era uma casa térrea, simples, com uma planta na entrada e uma cortina fechada na janela da frente. Peguei o celular, pensei em mandar uma mensagem, mas me dei conta de que ela não respondia desde que confirmei que estava indo. O portão estava destrancado. Empurrei devagar, tentando não fazer barulho. A tranca rangeu baixinho. Subi os 3 degraus da varanda e fiquei diante da porta. Ela estava entreaberta, exatamente como Letícia tinha dito. Ali, parado, com o coração acelerando devagar, tive uma última chance de recuar. Mas eu entrei. Assim que passei pela porta entreaberta, a primeira coisa que me atingiu foi o silêncio. Um silêncio pesado, espesso. Esperei ouvir passos, vozes, qualquer coisa que confirmasse que alguém estava ali. Mas nada. O ar tinha um leve cheiro de produto de limpeza, daqueles bem fortes, como desinfetante de hospital. A sala era pequena, organizada demais.
Sofá com almofadas perfeitamente alinhadas, tapete sem um fiapo fora do lugar. Havia uma estante com alguns livros e uma vela aromática apagada. Nenhum copo, nenhum objeto fora do lugar, nada que indicasse que alguém realmente vivia ali. Dei alguns passos hesitantes, chamando baixinho. Letícia? Silêncio. Tentei ligar a luz da sala. Já estava acesa. Na verdade, todas as luzes estavam acesas. A da sala, do corredor, da cozinha ao fundo. Era como se tivessem deixado tudo pronto, esperando por mim. Aos poucos, fui andando, observando os detalhes. Na cozinha, a pia estava seca. Nenhuma louça, nenhum cheiro de comida. Tudo parecia cenográfico. A geladeira estava ligada, mas vazia. Nenhum imã, nem uma garrafinha de água. Letícia? Chamei outra vez, um pouco mais alto. Ninguém respondeu. Foi quando ouvi um estalo vindo do corredor. Congelado, virei o rosto devagar. O barulho era pequeno, quase como madeira se acomodando, mas parecia ter vindo de dentro de um dos quartos. Me aproximei com cautela, tentando convencer a mim mesmo de que era só nervosismo. Talvez ela estivesse no banho ou se arrumando. Era cedo demais para surtar. O corredor era estreito, com duas portas. A da esquerda estava fechada, a da direita entreaberta. Olhei com cuidado. Vi uma cama arrumada e um guarda-roupa branco. Nenhum movimento. Minha respiração já estava mais pesada. Senti um leve arrepio subindo pela nuca. Aquela casa estava quieta demais e limpa demais. Fria, mesmo com todas as luzes acesas. Dei mais um passo e ouvi algo atrás de mim. O som atrás de mim foi seco. Algo como madeira roçando madeira. Virei rápido, o coração já batendo no pescoço. A porta da frente estava fechada. Eu tinha deixado ela entreaberta. Tinha certeza. Aquilo não fazia sentido. Voltei devagar pela sala, tentando racionalizar. Talvez o vento, mas não havia vento. Nenhuma janela aberta. O ar era abafado e parado. Aproximando-me da porta, notei algo ainda mais estranho. A fechadura estava virada, como se alguém tivesse trancado por dentro. Coloquei a mão na maçaneta, travei, girei devagar, com os dedos suando. Trancada. Letícia! Gritei alto agora, a voz começando a falhar. Nenhuma resposta. Voltei até o corredor quase correndo. Empurrei a porta do quarto aberto, mas não havia ninguém. Apenas uma cama perfeitamente arrumada, sem travesseiros amassados, sem sinal de uso. A outra porta, a fechada, agora estava entreaberta. Aquilo me fez parar. Eu não tinha encostado nela. Eu sabia disso. "Tem alguém aí?" perguntei, mas minha voz saiu quase num sussurro. Me aproximei com a mão trêmula, sem coragem de empurrar mais. E então, do lado de dentro do quarto, uma voz masculina respondeu, baixa e firme: "Fica parado." Congelado, senti o estômago gelar. Era a primeira vez, desde que entrei naquela casa, que alguém falava comigo. E não era ela. A voz masculina era firme e ríspida, sem espaço para discussão. Meus músculos travaram. Eu estava completamente vulnerável. "Fica parado aí. Não faz nada até a gente mandar", ordenou ele, sem paciência. Não consegui nem falar. Minhas mãos tremiam, o suor escorria pelas costas. Na mão dele, um revólver preto apontado para mim. A máscara escondia o rosto, mas o tom seco e a postura mostravam que não estavam ali para brincadeira. "Quem é você? Onde está a Letícia?" Consegui perguntar, a voz quase falhando. Ele bufou, impaciente. "Letícia, isso aqui é um golpe. Vocês caem fácil, cara. A gente passa o perfil, marca o encontro e pronto", explicou como se falasse de um serviço rotineiro.
"Cala a boca", falou outro, aparecendo no corredor. Era mais alto, carregava uma mochila e segurava uma faca grande. "Relaxa, não vai se machucar se colaborar", disse o primeiro, sem tirar os olhos de mim. Eu só queria sair dali, correr para a rua, pedir ajuda, mas sabia que se me movesse sem autorização, podia ser pior. Eles começaram a me revistar, tiraram tudo do bolso, inclusive o celular. Dinheiro, cartão, tudo. Se tentar algo, é morte na hora, avisou o homem com o revólver. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. A casa, antes calma demais, agora parecia uma armadilha pronta para me consumir. Eu não fazia ideia de como ia sair daquela situação. Os assaltantes me mandaram entrar em um quarto escuro no fundo da casa, avisando que se eu fizesse qualquer coisa, me matariam na hora. Fiquei parado, imóvel, ouvindo os passos deles ecoando pelos corredores. Aos poucos, o som foi se afastando, até desaparecer pela porta da frente. Meu coração disparou, uma mistura de alívio e medo. Esperei alguns segundos, temendo que voltassem, e só então consegui me mover. Quando tive certeza de que estavam longe, corri o mais rápido que pude para a saída. Saí pela porta da frente sem olhar para trás e me lancei na rua silenciosa. Corri sem rumo até encontrar um lugar aberto, um barzinho ou uma loja 24 horas, qualquer lugar que pudesse pedir ajuda, onde finalmente consegui ligar para a polícia. No dia seguinte, registrei boletim de ocorrência. Expliquei tudo o que conseguia lembrar, mas fui informado que casos como esse, usando perfis falsos para atrair vítimas, eram difíceis de resolver. Nos dias seguintes, a sensação de insegurança não me abandonou. Voltar para casa virou um desafio. Cada ruído parecia um alerta. Dormia mal, acordava suando frio, revivendo os detalhes daquela noite. Essa experiência mudou algo em mim. Não era só medo, era a certeza de que por trás de uma tela, pessoas podem esconder intenções muito mais sombrias do que a gente imagina. Se você usa aplicativos de encontros, especialmente o Tinder, fique sempre atento. Perfis falsos são usados para atrair vítimas para lugares isolados, onde armadilhas e emboscadas podem acontecer. Nunca aceite encontros em locais desconhecidos ou sem avisar alguém de confiança sobre onde você estará. Segurança em primeiro lugar. Se algo parecer estranho, confie no seu instinto e saia imediatamente. Cuide-se e não deixe que a curiosidade vire um risco. Gostou do relato? Comente de que cidade você é e se inscreva no canal. Agora vamos para mais 2 histórias perturbadoras. Você confiaria em alguém que conheceu no Tinder? Eu também confiava, até aquela noite. Um bar, um cara legal. Eu fui enganada, usada e, o pior, demorei para perceber. O que aconteceu comigo pode acontecer com você. Meu nome é Bruna, tenho 27 anos, sou professora de inglês em uma escola particular e moro sozinha num apartamento pequeno na zona leste de São Paulo. Nunca fui do tipo baladeira, mas sempre gostei de conversar, conhecer gente nova, mesmo que fosse só por mensagens no celular. Tinder para mim era uma forma moderna de passar o tempo, rir um pouco e, quem sabe, encontrar alguém interessante. Até que conheci o Rafael. Ele apareceu numa noite qualquer, enquanto eu corrigia algumas provas. A bio dele dizia: 29 anos, músico frustrado, cervejeiro profissional e talvez um pouco romântico demais. As fotos? Nada forçada. Uma com um cachorro, que descobri depois ser da irmã, outra sorrindo num parque, e uma no tal bar onde a gente se encontrou depois. Conversamos por dias. Ele era engraçado na medida certa, sabia puxar assunto e, o mais importante, me ouvia. Falava sobre filmes antigos, comida japonesa e tocava violão quando queria relaxar. Tudo nele parecia leve, natural.
Ele me convidou para tomar algo num bar alternativo na Vila Madalena, com luzes baixas, música boa e aquele clima meio hipster que eu, confesso, curto bastante. A noite superou minhas expectativas. A conversa rolou fácil, ele ria das minhas piadas, dividimos petiscos e cerveja artesanal. Era como se a gente já se conhecesse. Na hora de ir embora, ele fez questão de me acompanhar. Disse que não gostava da ideia de uma mulher andando sozinha àquela hora da noite. Eu achei gentil, educado, o tipo de coisa que não vê tanto por aí. Já era tarde. Enquanto andávamos por uma rua mais vazia, dava para ouvir só nossos passos e alguns carros distantes. A cidade parecia suspensa no tempo. E foi nesse silêncio que tudo começou a mudar. Ainda consigo lembrar do som dos meus passos naquela calçada irregular. O salto baixo das minhas botas fazia um ruído seco, ritmado, ecoando no vazio da rua. Rafael caminhava ao meu lado, as mãos nos bolsos da jaqueta, olhando em volta como quem se certificava de que estava tudo bem. A chuva fina da noite tinha deixado o asfalto escuro e brilhante, refletindo os postes alaranjados e os faróis distantes. A cidade parecia quieta demais. A Vila Madalena, tão vibrante durante o dia, agora parecia um bairro abandonado. As lixeiras tremiam com o vento e a brisa fria carregava o cheiro de terra molhada, gasolina e fumaça de escapamento. Uma névoa leve pairava em algumas partes da rua e eu sentia um calafrio subir pela espinha. Não era exatamente medo, era uma estranheza, como se alguma coisa estivesse errada, mas ainda sem forma. Passamos por uma garagem com portão semi-aberto, de onde vinha um rangido constante, como se o vento estivesse brincando com alguma estrutura solta. Rafael fez um comentário bobo, tentando aliviar o clima. Esse barulho parece trilha sonora de filme de terror. Eu ri, meio sem graça, mas não consegui relaxar completamente. Era como se a rua estivesse nos observando. Em determinado momento, paramos para atravessar. Rafael esticou o braço instintivamente, segurando meu ombro para me proteger de um carro que passou rápido demais. O gesto foi gentil, mas por algum motivo me fez perceber como estávamos sozinhos. Não havia mais ninguém por perto, nenhum pedestre, nenhuma janela acesa. Só nós dois, andando por ruas úmidas, cercados por muros pichados e becos escuros. A cidade parecia dormir, mas eu comecei a sentir que tinha algo acordado, espreitando a cada esquina. A gente já tinha andado uns 15 minutos desde o bar. Eu conhecia aquele trajeto, já tinha passado por ali várias vezes, mas naquela noite tudo parecia diferente. As ruas que eu achava familiares estavam esquisitas. Rafael tentava manter a conversa leve, mas minha atenção já estava dividida entre ele e o ambiente. Foi quando viramos uma esquina, uma daquelas mais apertadas, ladeada por muros altos, que tudo aconteceu. Do nada, 2 homens surgiram do escuro. Um deles gritou, "Perdeu!" e eu congelei. O outro já veio direto para cima do Rafael, empurrando-o com força contra a parede. Eles estavam encapuzados, mas não completamente cobertos. Eu vi olhos arregalados, respiração ofegante. Um deles segurava o que parecia uma arma, ou algo parecido. Eu não consegui ver direito. Meu corpo travou. "Celular, bolsa, relógio, tudo!" gritaram. Minhas mãos tremiam tanto que deixei a bolsa cair no chão antes mesmo de conseguir abrir. Rafael tentou se colocar na minha frente, como se quisesse me proteger, e levou um chute no estômago. Caiu de lado, tossindo. Gritei por impulso, sem saber o que fazer. Um deles me arrancou o celular da mão com tanta força que quase torceu meu pulso. O outro rasgou a alça da minha bolsa ao puxá-la. Foi rápido, intenso, desorientador. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Quando conseguiram o que queriam, desapareceram tão rápido quanto apareceram, correndo por um beco escuro à direita. Rafael ainda estava no chão, gemendo, segurando a barriga.
Me ajoelhei ao lado dele, tremendo da cabeça aos pés. Ele dizia "tá tudo bem", com a voz falha, tentando sorrir, mas os olhos dele estavam vermelhos e cheios d'água. Naquele momento, eu só conseguia pensar: a gente podia ter morrido. Eu quase morri. E ele se machucou por minha causa. Isso me doeu mais do que o assalto em si. Depois do assalto, minha cabeça estava uma bagunça. A dor no estômago do Rafael parecia real e eu não conseguia parar de agradecer por ele ter tentado me proteger. Mas, aos poucos, começaram a surgir pequenas coisas que não faziam sentido. Naquela noite, depois que ele me deixou em casa, mandei mensagens, mas nada. Chamadas sem resposta. No dia seguinte, o telefone dele estava desligado. Fui até o apartamento dele, mas ninguém atendeu. Tentei falar com amigos em comum, mas ninguém sabia de nada. Era como se ele tivesse desaparecido. Além disso, algumas coisas do assalto começaram a parecer ensaiadas demais. O modo como os assaltantes chegaram, os gritos que pareciam decorados, até a rapidez com que eles desapareceram. E aquela sensação estranha que tive logo depois, como se algo estivesse errado, mas eu não sabia o que. Comecei a vasculhar meu celular, mensagens, fotos, e percebi que ele tinha me pedido informações demais, detalhes que agora eu via como sinais de alerta. Endereço, dados bancários, até detalhes sobre minha rotina. Como se estivesse montando um mapa, e eu nem percebi. Passei dias inteiras tentando entender o que tinha acontecido, tentando acreditar que Rafael era só uma boa pessoa que sofreu uma coisa ruim comigo. Mas as perguntas cresciam dentro de mim, cortando a esperança e abrindo espaço para o medo de que eu tivesse sido vítima de uma armadilha. Uma coisa era certa: eu não podia confiar nele. E o pior, eu não fazia ideia do que ele realmente queria. Eu não queria acreditar. Mas quando finalmente consegui juntar algumas informações, a realidade me esmagou. Rafael, ele nunca foi quem disse ser. O assalto, o acidente, tudo foi uma encenação, um golpe calculado. Descobri que ele e os 2 homens que me abordaram trabalhavam juntos. Era uma quadrilha que escolhia vítimas pelo Tinder, criava um cenário de perigo compartilhado e depois usava essa sensação de trauma para extorquir dinheiro e informações das pessoas. A desculpa era que, por terem passado pelo mesmo medo, a vítima se sentia conectada, vulnerável e acabava caindo na chantagem. Eu fui uma dessas vítimas. Eu me senti traída no nível mais profundo. Aquele homem que eu comecei a confiar, com quem eu ria, compartilhei conversas e até um momento de vulnerabilidade, era um predador. Ele planejou tudo para ganhar minha confiança, me manipular emocionalmente e me roubar não só bens, mas algo muito mais íntimo: minha segurança. Quando percebi isso, não conseguia nem pensar direito. Era como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Minha mente rodava em círculos, tentando entender como alguém podia ser tão cruel e tão meticuloso. O medo voltou, só que agora era diferente. Era um medo que corrói a alma, porque você sabe que foi enganado por alguém que parecia tão próximo. Passei dias me sentindo perdida, questionando tudo, desconfiando de cada pessoa ao meu redor. A sensação de insegurança invadiu meu cotidiano e eu sabia que nunca mais olharia para o Tinder ou para alguém da mesma maneira. Mas eu precisava contar isso, para alertar, para tentar impedir que outras pessoas caiam nessa armadilha. Porque essa história, por mais assustadora que seja, é real e aconteceu comigo. Eu ainda sinto o peso daquela noite, mesmo depois de tudo que aconteceu.
Rafael desapareceu de verdade, não só fisicamente, mas da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas certezas. O golpe dele não levou apenas meus objetos, levou uma parte da minha confiança. Eu aprendi que o perigo pode estar em quem a gente menos espera, mascarado de gentileza, de alguém que parece se importar, e que, às vezes, a pior violência é a traição, aquela que não deixa marcas visíveis, mas que corrói por dentro. Desde então, eu não uso mais o Tinder. Tenho medo de reencontrar rostos que só trazem dúvidas e lembranças ruins. Essa história não é só a minha, é um aviso. Se você está ouvindo isso, fique atento, confie no seu instinto e proteja-se. Nem tudo que parece real é verdade. No fim, a pior solidão não foi estar na rua escura naquela noite, foi perceber que eu estava sozinha desde o começo. Bonito, educado, carro limpo, perfume bom. Ele falava com calma, ouvia tudo o que eu dizia. No início, parecia o encontro perfeito. Mas hoje, relembrando, acho que ele já sabia exatamente o que fazer para me fazer confiar. E eu caí direitinho. Meu nome é Celine, tenho 27 anos. Trabalho como atendente numa clínica odontológica aqui da cidade. Nada demais. Recebo pacientes, organizo fichas, marco consultas. É um trabalho tranquilo na maior parte do tempo, mas depois de quase 4 anos na mesma rotina, tudo acaba parecendo igual. E talvez tenha sido essa vontade de ver algo diferente que me fez voltar para o Tinder. Conheci o Lucas numa quarta-feira à noite. A foto de perfil dele era discreta, mas ele tinha aquele tipo de aparência que transmite confiança. Usava uma camisa social azul, estava sorrindo de leve. Na bio, só uma frase simples: advogado, boa conversa e café forte. Gostei da proposta. Ele puxou o assunto de um jeito educado, sem aqueles papos forçados. Perguntou se eu gostava do meu trabalho, se atendia gente mal-humorada e depois riu dizendo que dentista sempre dá medo. Aos poucos, fomos conversando sobre filmes antigos, comida japonesa, músicas que trazem lembranças da adolescência. Era aquele tipo de conversa que flui, sabe? Natural. Depois de 3 dias trocando mensagens, ele me chamou para sair. Escolheu um bistrô pequeno e aconchegante no centro. Um lugar bem claro, com gente por perto. Marquei para 4 da tarde e ele chegou pouco depois. Tênis limpo, camiseta de algodão, jeans escuro, cheiroso, postura calma, sorriso de canto, educado. Falamos de tudo: infância, frustrações com trabalho, medos bobos. Ele contou que morava sozinho há 5 anos e que adorava a vista da varanda do apartamento. Me mostrou uma foto, plantas bem cuidadas, cortina clara, luz de fim de tarde entrando. Era tudo muito correto, muito certo, e por isso mesmo, muito fácil de confiar. Lembro que naquele sábado, o dia estava meio nublado, mas quente. Eu gosto de dias assim, parecem calmos, meio anestesiados. Saí de casa por volta das 3h30, com tempo suficiente para não chegar correndo. Peguei o ônibus até o centro e fui andando até o bistrô. O lugar era pequeno, com fachada de madeira e uma vitrine que exibia bolos caseiros. Já tinha ido lá antes. Era seguro. As ruas estavam cheias, como sempre. Gente indo e vindo com sacolas, casais com sorvete na mão, crianças correndo na calçada. Uma tarde qualquer. Entrei no bistrô e sentei numa mesinha perto da janela. Pedi um café com leite e um pedaço de torta de limão. Enquanto esperava, observei os detalhes do lugar. O piso de ladrilho hidráulico, a música ambiente baixinha, bossa nova instrumental e o som discreto das conversas ao redor. Lucas chegou pouco depois. Veio caminhando com um passo leve, quase ensaiado. Quando me viu, sorriu com a cabeça, como quem reconhece uma amiga. Sentou de frente para mim, pediu um expresso duplo e começou a conversar como se a gente já tivesse se encontrado antes. Natural, sem esforço.
O cheiro do café, misturado com o perfume dele, amadeirado, limpo, criava um ambiente confortável. Por um momento, eu esqueci completamente que era um primeiro encontro com um estranho. Era como se eu estivesse ali com alguém que já conhecia. O jeito como ele apoiava o braço na mesa, como mexia na aliança fina que usava no dedo mindinho, tudo nele passava uma tranquilidade controlada. A conversa durou quase 2 horas. Do lado de fora, o céu começava a escurecer devagar, num tom acinzentado que deixava as janelas espelhadas. Quando ele sugeriu me levar para casa de carro, eu hesitei, mas aceitei. Era perto, e ele tinha sido tão normal até ali. O carro dele estava estacionado a 1 quadra do bistrô. Um sedã preto, limpo, sem nenhum arranhão aparente. Quando ele destravou as portas, o som foi seco e preciso. Por dentro, o carro era impecável. Um cheirinho de carro novo, tapetes organizados, nada fora do lugar. Até o rádio estava desligado, como se ele não quisesse nenhuma distração. Entramos e seguimos em direção ao meu bairro. No começo, conversamos normalmente. Ele perguntou se eu tinha gostado do lugar, se voltaria lá. Eu respondi que sim, e comentei sobre o bolo, o café, as pessoas. Mas, em algum momento, ele parou de falar. Simplesmente ficou em silêncio, olhando fixo para frente, dirigindo com os 2 braços esticados, mãos firmes no volante. Aos poucos, aquele silêncio foi se tornando incômodo. Tentei puxar assunto, fiz uma piada leve, mas ele respondeu com e mais nada. Olhei pela janela, tentando não parecer desconfortável. Por fora, tudo continuava igual, as ruas, as lojas fechando, os carros passando. Mas por dentro do carro, a atmosfera tinha mudado completamente. Foi só depois de uns minutos que percebi que ele não estava seguindo o caminho certo. Eu sabia qual era o trajeto mais rápido até minha casa, e o que ele estava fazendo era desviar. Sutilmente, como quem evita trânsito. Mas eu conhecia bem aquela região. Não tinha trânsito ali. Lucas, essa rua não é o caminho, né? Ele não respondeu. Continuou dirigindo, com o rosto sério, a mandíbula um pouco tensa, o maxilar travado. Tá tudo bem? É só um desvio, fica tranquila. O tom dele foi calmo demais, quase ensaiado, como se tivesse previsto aquela pergunta. Meu estômago gelou. Olhei para o botão de travar as portas e percebi que elas já estavam travadas. Ele tinha feito isso assim que entramos no carro. Eu não tinha notado. Nem sequer ouvi o som. Naquele momento, um arrepio subiu pelas minhas costas e eu comecei a entender, de verdade, que alguma coisa ali estava muito errada. A rua por onde ele entrou era menos movimentada. As calçadas estavam praticamente vazias e a maioria dos comércios já havia fechado. Lojas com vitrines apagadas, portas de ferro abaixadas, placas rangendo com o vento leve da noite. O silêncio do carro agora parecia mais alto do que qualquer ruído externo. Lucas, eu prefiro ir a pé. Pode parar aqui, por favor? Ele não respondeu. Eu tô falando sério. Nada. Ele só apertou mais os dedos no volante e acelerou um pouco. Não bruscamente, mas o bastante para eu sentir que ele estava decidindo por mim. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a suar. Mexi discretamente na alça da bolsa, tentando lembrar onde exatamente estava meu celular. Mas ele estava no bolso da minha calça, o que me obrigaria a fazer um movimento mais evidente se quisesse. Lucas, para o carro agora! Minha voz saiu mais firme, quase num tom de ordem. Foi então que ele falou, baixo, mas com algo diferente no tom. Você tá com medo de mim? A pergunta veio seca, sem ironia, quase curiosa, como se ele realmente quisesse saber. Claro que tô. Respondi, tentando manter a voz estável. Você tá desviando da rota, não fala nada, trancou as portas. Como você queria que eu me sentisse? Ele riu. Só uma vez. Seca, vazia. Eu só queria conversar mais um pouco.
sem pressa, sem gente por perto. Ele virou à esquerda numa rua que eu não reconhecia. Uma rua sem saída, estreita, sem casas, só muros altos e algumas árvores do outro lado. Meu corpo congelou. Ali, tudo em mim gritava que aquilo não era um mal-entendido. Era uma armadilha. O som do motor parando foi mais assustador do que qualquer outra coisa. Aquele silêncio abrupto, absoluto, fez tudo parecer mais real. Lucas girou o corpo lentamente para mim, mas sem me encarar de verdade. Olhava para o painel, para o retrovisor, para o nada. Meu corpo inteiro estava tenso. A mão já encostada no celular no bolso da calça, os músculos da perna prontos para reagir, mas o medo me mantinha imóvel. É como se meu cérebro estivesse tentando ganhar segundos, calcular saídas, enquanto meu coração batia tão alto que eu sentia nas têmporas. Por que você me trouxe aqui? Ele suspirou, um som longo, pesado. Depois, finalmente, olhou nos meus olhos. Você é igual às outras. Essa frase me paralisou. Quis perguntar o que ele queria dizer com aquilo, mas minha garganta secou. Meu instinto me dizia que não era para prolongar, não era para conversar, era para sair dali. Ele estendeu a mão lentamente, como se fosse tocar meu rosto, e naquele segundo, antes que encostasse, eu gritei. Não um grito agudo, histérico, foi um som rouco, forte, desesperado. Ao mesmo tempo, me joguei contra a porta, tentando forçar a maçaneta. Trancada, óbvio. Lucas se assustou. Por um segundo, ele hesitou, e essa hesitação foi tudo o que eu precisava. Enfiei a mão no bolso, peguei o celular e apertei o botão lateral para ativar a tela. Iluminei o rosto dele com a luz do visor e gritei de novo, dessa vez mais alto. Eu tô sendo sequestrada, me ajuda! O grito ecoou dentro do carro como se tivesse batido nas paredes. Foi aí que ele surtou. Gritou também, mandando eu calar a boca, e começou a bater no volante num acesso de raiva tão contido que parecia ensaiado. Ele desligou o som do alarme do carro, que nem sei quando foi ativado, e olhou pela janela procurando o movimento. Mas alguém ouviu. Um senhor que vinha andando com um cachorro do outro lado da rua olhou direto para nós. E nesse momento, Lucas acelerou. Bruscamente, de ré. O carro arrancou rápido, deixando o chão cantar sob os pneus. Eu fiquei ali, imóvel, o corpo tremendo, presa naquele espaço apertado. Não sabia se aquilo terminava ali ou se era apenas o começo de algo pior. Eu saí correndo, tropeçando no meio-fio. Não olhei para trás. Liguei para minha irmã e, enquanto ela falava comigo, fui andando até uma farmácia aberta, onde pedi ajuda. Tremia tanto que mal consegui explicar o que tinha acontecido. Não fiz boletim de ocorrência naquela noite. Demorei 2 dias para conseguir contar para alguém sem chorar. Quando finalmente entrei no perfil dele no Tinder de novo, ele já tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Fiquei obcecada por dias. Tentei encontrar qualquer informação, uma foto parecida, um nome, uma placa de carro, nada. O pior, comecei a perceber relatos parecidos em grupos de mulheres online. Gente descrevendo situações quase idênticas, encontros que pareciam perfeitos até o momento em que recusavam ir para a casa do cara. E aí o comportamento mudava. Lucas, se esse for mesmo o nome dele, faz isso com frequência. Só que ele não força. Ele espera que você se sinta segura, que você aceite. Ele cria o clima perfeito, o cara ideal, e só muda quando você nega. Até hoje, eu não sei o que ele faria se eu tivesse aceitado. Mas sei que não era só um café e não era só um desvio de rota. Ele não queria me conhecer de verdade. Queria que eu cedesse, que confiasse, até onde ele pudesse controlar. Se alguma vez você sentir que algo está errado, por menor que seja, confie no seu instinto. Nunca se sinta obrigada a ficar onde não se sente segura. Cuidem-se.
Esse tipo de gente existe e age bem perto da gente.